Olá, tudo bem? Que bom lhe encontrar mais uma vez aqui em nosso canal e como sempre nós estamos trazendo para você mais um assunto de extrema relevância para melhorar o cultivo das suas rosas do deserto aí na sua casa ou no seu espaço. Pois é, e sempre nós tentamos trazer aqui em nosso canal algum assunto, alguma técnica que você possa aplicar aí nas suas plantinhas e promover transformações, fazer com que uma simples planta se transforme ao longo do tempo na planta de seus sonhos. Esse é o nosso compromisso com vocês. E o que é que nós vamos falar, ou sobre o que nós vamos falar hoje? Bom, hoje nós vamos falar um assunto extremamente importante e que, se você não levar este assunto a sério, você pode, inclusive, matar a sua rosa do deserto. Ah, Mauri, matar a minha rosa do deserto? Exatamente. Esse assunto é tão importante que pode, caso você não dê a devida importância, levar a sua rosa do deserto para Nárnia. E ninguém quer que isso aconteça, não é verdade? Mas que assunto seria esse? Hoje nós vamos estar falando sobre salinização do substrato. Você já ouviu falar nisso? Não ouviu falar? Você tem esse problema aí nas suas rosas do deserto? Não sabe me dizer? Então eu lhe convido a ficar aqui comigo, assistir o nosso vídeo na íntegra e saber tudo que pode causar e as consequências de salinizar o seu substrato. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com as rosas do deserto aqui em nosso canal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e o mais importante, faça com que as informações deste vídeo cheguem mais longe, cheguem a mais pessoas que, assim como eu ou como você, são loucos, são apaixonados por rosa do deserto. Mas chega de conversa, vamos ao que interessa, que é ver como estão as nossas plantinhas, o que é essa tal de salinização. Vem comigo. Muito bem, muito bem, muito bem. As mãos já estão coçando para falar um pouco sobre este assunto. Bom, nossa vinheta já rodou e aqui estamos nós de volta. Salinização é o assunto de hoje. E o que seria salinização, Maurício? Seria dar sal para as nossas plantas? Na realidade, é mais ou menos isso. O processo de salinização nada mais é do que tornar o seu substrato salgado. E como é que isso acontece na maioria das vezes quando nós fazemos o cultivo em vasos? Ora, todos nós queremos ter plantas bonitas, todos nós queremos ter rosas do deserto floridas. E aí começa o problema. Por que, Mauri, começa o problema? Eu não posso desejar ter uma rosa bonita, eu não posso desejar ter flores bonitas em minha rosa do deserto? Claro que você pode e deve. O problema é quando a ansiedade toma conta da gente e nós queremos então acelerar os processos necessários para que a nossa plantinha cresça, se desenvolva e venha a florir. Muitas vezes as nossas plantas demoram um pouco mais para crescer ou para se desenvolver. E muitas vezes nós terminamos avaliando erradamente, na maioria das vezes, não é que isso aconteça, não aconteça, mas na maioria das vezes a gente termina fazendo uma avaliação errada. E que erro de avaliação seria essa? Bom, a minha rosa do deserto não está crescendo, minha rosa do deserto não está se desenvolvendo, ou até mesmo minha rosa do deserto não está florindo. E isso deve estar acontecendo porque eu não estou adubando adequadamente a minha planta. Isso já aconteceu com você?
Tenho certeza que já. Na verdade, já aconteceu com todo mundo, já aconteceu comigo também. E às vezes acontece, ou continua acontecendo. Bom, se minha rosa do deserto não está crescendo, não está se desenvolvendo, e eu acho que está faltando adubo, ou seja, nutrientes, o que é que eu vou fazer? Vou ofertar, vou dar para a minha planta um pouco mais de adubo, vou melhorar a minha adubação. Desta forma, minha rosa do deserto vai voltar a crescer, se desenvolver, vai florir abundantemente, que é tudo aquilo que eu quero. E o que é que eu faço? Oferto para a minha planta, coloco na minha planta um pouco de adubo. Coloquei o adubo na minha planta, se passaram alguns dias e eu não estou vendo realmente mudança nenhuma. Minha planta continua sem crescer, minha planta continua sem se desenvolver e as flores que eu tanto quero também não aparecem. Já sei o que aconteceu, Amaury. Eu coloquei pouco adubo. Não é assim que a gente pensa? Pois é. E o que é que eu faço? Vou colocar mais um pouquinho. E você chega então e oferta um pouco mais de adubo para aquela planta. E o tempo passa ou continua passando e sua planta continua da mesma forma, né? Estacionária, parada, ali travada, não sai do lugar. Não cresce, não se desenvolve e também termina não lhe dando as flores que você tanto quer. Muitas vezes, então, nós raciocinamos da seguinte forma: já sei o que aconteceu. Eu estou usando o adubo errado, eu estou usando um adubo inadequado. Ou até às vezes esse adubo não é bom. Esse adubo não presta, afinal de contas, minha planta não está me dando nenhum sinal de melhora. Já sei o que eu vou fazer, vou trocar de adubo. Corre nas redes sociais, pergunta às pessoas o que é que elas estão usando. Afinal de contas, a minha planta não está tão bonita quanto a sua planta ou a planta do vizinho. Isso daí é uma síndrome que acontece sempre. A planta dos outros é mais bonita do que a nossa, quando na verdade nem sempre é bem assim. Pois bem, essa adição constante de adubo no seu substrato vai fazer com que aconteça um fenômeno chamado salinização, ou seja, um acúmulo de sais no seu substrato. Ora, vale a pena dizer que todos os adubos químicos, ou a sua grande maioria, não vou dizer todos, a sua grande maioria, é composta de sais minerais. Olha só, sais minerais. Alguns são processados quimicamente, outros não. Então, como é que vai funcionar, como é que vai acontecer? Coloquei o adubo, que são sais minerais, dentro do meu substrato, dentro do meu vaso. E venho e rego. Pronto. Aqueles sais minerais começam a se dissolver, né, a solubilizar e vai se espalhando pelo meu substrato. Desta forma, a planta começa a ter acesso a esses nutrientes. Mas eu não fiquei satisfeito e coloquei mais. Esse sal vai se acumulando. Parte dele você consegue tirar a cada rega que você faz. E esses sais, então, ou este sal, esse excesso de sal vai descendo por todo o seu substrato até chegar nos furos de drenagem. E esses sais se acumulam, né? Então, a planta ou o vaso vai lhe dar um sinal que ele está com excesso de sal. E como é que você vai saber disso? Através dessa saia branca que fica aqui embaixo do vaso. Você está vendo toda essa mancha branca aqui? Tudo isso daqui, ó, gente, é sal. Então, isso daqui é um sinal que eu estou simplesmente salinizando o meu substrato. Essa mão aqui sai, tá vendo? Mas é um excesso de sal. E este excesso de sal vai ser percebido, como eu mostrei, nos vasos ou até mesmo no pé da sua planta. No pé que eu digo é aqui onde a sua planta se encontra com o substrato. Vai ficar também esbranquiçado, aqui também é excesso de sal. E o que é que esse excesso de sal vai causar, ou quais são os malefícios que isso vai trazer? Gente, a depender da concentração, olha só esse como é que está, o sal vai fazer com que a sua planta não consiga ou vai impedir a sua planta de acessar os nutrientes e a água que tiver no seu substrato. A salinização causa o murchamento do seu caudex.
A salinização faz com que sua planta não consiga se nutrir. E se sua planta não consegue acessar ou se nutrir com os nutrientes que existem no seu substrato, a sua planta começa a definhar. Ela começa a murchar o seu caudex, que é exatamente o que está acontecendo com esta plantinha daqui. O seu caudex começou a perder volume. E vai chegar a um ponto que essa planta, mesmo eu regando todos os dias, mesmo ofertando para ela o melhor dos adubos, ela não vai conseguir acessar. E com isso, ela vai definhando, e você muitas vezes não sabe o que está acontecendo, acha também que é falta de adubo, mais uma vez, e coloca lá um pouco mais de adubo e termina matando a sua planta. Então nós devemos ter realmente um cuidado muito grande aos sinais que as plantas nos dão, ou que nesse caso, ou que principalmente os vasos das nossas plantas nos dão. Aqui eu tenho 4 cristatas, são cristatas de semente. Nós devemos ter aqui, sei lá, umas 50 cristatas de semente. E não sei exatamente o porquê, eu vou ter que fazer uma investigação. Todas as cristatas estão apresentando sinais de excesso de nutrientes ou apresentando essa característica de saia branca ou de salinização. O que acontece ou como corrigir este problema? Mauri, eu estou com a planta e ela está exatamente assim, o que é que eu faço? Gente, a notícia não é muito boa, porque é muito difícil a gente tratar um substrato que esteja em processo de salinização, principalmente se o excesso de salinização estiver avançado, como eu posso ver aqui. O substrato é a parte mais barata do nosso cultivo. Algumas pessoas falam, Mauri, mas se eu colocar esse ingrediente ou aquele ingrediente, se eu colocar cal, se eu colocar calcário, eu consigo salvar o meu substrato? Eu devolvo com outra pergunta. Vale a pena este trabalho por conta de 1 litro de substrato? Eu acredito que não. Então, no nosso caso, e isso não é uma regra absoluta, aqui no nosso espaço, nestes casos eu prefiro trocar o substrato. Para mim é mais rápido, para mim é melhor, porque a planta de qualquer forma vai ter um substrato novo, vai estar com a adubação toda equilibrada, e desta forma eu consigo eliminar todo e qualquer risco que esta salinização possa trazer para a minha planta. Então não vale, ao meu ver, estou falando mais uma vez que isso não é uma regra, isso não é obrigatoriedade, mas ao meu ver, a melhor solução é a troca do substrato. Por quê? Porque se eu tento corrigir a salinidade e não dá certo, a planta vai continuar sofrendo, a planta vai continuar definhando. Eu sempre digo aqui para vocês, ou nas nossas lives, que a prioridade é a planta, não é recuperar o substrato. Salinizou, eu troco o substrato. Isso não vai acontecer em todos os vasos, gente. Aqui eu tenho centenas de plantas. E isso aconteceu apenas nas cristatas. Realmente eu não sei o porquê, né? Eu vou fazer uma investigação para ver o que pode ter causado esta salinização ou esse excesso, esse acúmulo de sais nos vasos, tá certo? Mas, como eu falei, não vale a pena correr o risco de perder essas plantas. O que é que nós vamos fazer? Vamos trocar todo o substrato e está resolvido o problema. Vamos ficar de olho para que essa salinização ou esse acúmulo de sais não venha a acontecer novamente. E isso eu vou fazer através de vistorias diárias. Sempre que você for molhar, regar suas plantas, faça uma vistoria, puxe o vaso, dê uma olhada, veja como é que está, como eu falei, esta parte de baixo do caudex que tem contato com o substrato, está esbranquiçado, não está, sempre pegue no seu caudex. Esses caudex estão rígidos, isso é um bom sinal, apesar de um deles já me mostrar sinais de desidratação.
tá bom? Já esse daqui não está tão rígido assim. E olhe que todas estão no mesmo lugar, recebendo o mesmo regime de rega, nutrientes e sol. Ah, Maurício, se eu trocar o substrato como você está falando, as chances da minha planta se recuperar, a minha planta vai sobreviver? Sim, existe uma grande possibilidade, eu diria que mais de 90% de sua planta sobreviver, sua planta se recuperar e sua planta voltar a avolumar esse caldex, ao caldex ficar mais gordo e ela volta então a emitir muitas folhas, muitos galhos, muitas flores, que é isso que nós queremos, não é verdade? Agora, isso requer um pouco de paciência e requer um pouco de tempo. Não ache você que você vai trocar o substrato hoje e amanhã ou depois de amanhã sua planta vai estar fantástica, linda, maravilhosa. Não é assim. Se lembra que nós falamos sobre a ansiedade? Então, todos esses processos vão requerer da sua planta um pouco de tempo e um pouco de paciência de sua parte. Mas, logo, em questão aí de 30 a 40 dias, a sua planta vai estar, sim, totalmente recuperada. Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Espero que você agora fique um pouco mais atento a esse tipo de situação nos seus vasos. Afinal de contas, você já sabe do que se trata. Então, não vacile, não demole, como nós falamos aqui em Salvador. E se isso acontecer, logo no início, já reveja a sua adubação ou separe esses vasos para acompanhar de perto, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve aqui no canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe, em uma das nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, às 20 horas no horário de Brasília. Ah, você achou o quê? Que eu esqueci de mandar beijo, não foi? Diga a verdade. Eu fiz de propósito. Mas eu não posso também encerrar o nosso vídeo sem mandar beijos para você que gosta de beijos ou abraço para você que gosta de abraço. Mas se você for guloso, você já sabe, aqui você vai ganhar tanto beijos quanto abraços. É assim que nós fazemos. Vou aproveitar para deixar 2 vídeos para que vocês possam assistir, caso ache que devam. Neste vídeo daqui eu vou falar sobre a adubação descomplicada. E neste outro daqui eu vou estar falando dos principais erros que você pode cometer durante a adubação de sua planta. Então assista os 2 vídeos que vai aumentar o seu nível de conhecimento neste quesito que é a adubação de nossas plantas. Gente, vou ficando por aqui, nos encontraremos em breve. Beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye.